Em ponto, nesta segunda-feira, início de semana, eu queria pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando o 3 em 1 aqui na programação da PAN e vai até às 6 com muito debate, muita discussão sobre tudo de mais relevante da nossa política. E hoje, gente, é o dia D para o governo federal, em relação aos preços dos combustíveis. No Palácio do Planalto existe um conflito interno entre o que seria melhor para a economia do Brasil e interesses políticos relacionados também à reoneração da gasolina, do álcool, do diesel e do gás de cozinha. Algumas reuniões sobre o assunto começaram hoje cedo e o prazo legal para uma decisão termina amanhã. E, por enquanto, o futuro sobre os preços dos combustíveis ainda segue incerto. Eu vou para Brasília conversar com a nossa Yasmin Costa, que está acompanhando passo a passo dessa história e tem os detalhes para a gente aqui. Tudo bem, minha querida? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Até acompanhar essa situação envolvendo a desoneração ou reoneração dos combustíveis está uma tarefa difícil, porque são muitas reuniões acontecendo, tanto aqui no Palácio do Planalto desde hoje cedo, quanto no Rio de Janeiro, lá na Petrobras, na sede da Petrobras. O que acontece é o seguinte: hoje cedo, vamos fazer aqui uma ordem cronológica para nossa audiência entender. Hoje cedo, o presidente Lula teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, melhor dizendo. O que foi o assunto da reunião? A pauta foi justamente discutir essa questão de trazer de volta os impostos federais que incidem sobre o álcool e a gasolina. Por que digo trazer de volta? Até amanhã, esses impostos não estão sendo cobrados sobre esses dois combustíveis, por conta de uma medida provisória que foi editada no governo do presidente Jair Bolsonaro e que foi prorrogada pelo governo do presidente Lula e fica valendo até amanhã. O ponto-chave é que não há uma definição dentro do governo. A ala política diz o seguinte, que não seria o momento de voltar a cobrar impostos sobre álcool e gasolina, porque isso pode trazer um desgaste para o governo, isso pode prejudicar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, por isso, a ala política diz que não seria o momento. Mas a ala econômica já aponta para um outro caminho. Aponta que, sim, é o momento de retornar esses impostos, porque isso, segundo o Ministério da Fazenda, a volta aí dos impostos federais que são cobrados sobre o álcool e a gasolina podem trazer aos cofres públicos cerca de 28 bilhões de reais até o final desse ano. E esse valor poderia ser usado para questões como cumprimento ali de medidas, de promessas de campanha do presidente Lula. Por isso, a equipe econômica vem tratando desse assunto. E aí começaram as reuniões na semana passada e hoje se intensificaram, porque a gente está na véspera dessa medida provisória aí que trata da desoneração vencer. O que a gente tem de concreto? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que na reunião de hoje cedo não ficou definido nada. Ele disse que o ministro de Minas e Energia ia se reunir com a equipe dele e que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, a espécie de número 2 do Ministério da Fazenda, iria ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria da Petrobras. Essa reunião na Petrobras está acontecendo para tratar justamente dessa questão envolvendo a desoneração ou não. O que a gente tem de informação aqui de bastidor que ainda não foi oficializada? A reoneração vai ocorrer, ou seja, os impostos federais que incidem sobre o álcool e a gasolina, eles vão voltar a valer, sim. O ponto-chave é o seguinte: agora a gente precisa saber em que percentual. Esse é um detalhe que ainda não foi definido, mas também já ficou meio que definido que a gasolina será mais onerada por se tratar de um combustível fóssil em detrimento ali na comparação com o álcool. O álcool seria menos onerado na comparação com a gasolina. E isso iria levar em conta também uma apuração que a gente tem feito aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Nosso colega Rodrigo Viga fez uma apuração que essa reoneração vai ser baseada em 3 critérios. O ambiental, que é a questão por conta da gasolina ser mais prejudicial, vamos dizer assim, do que o álcool para o meio ambiente. O segundo ponto seria o social e um terceiro ponto seria o fiscal, porque a equipe
econômica está batendo nessa tecla que é preciso trazer de volta esses impostos para garantir ali recursos para os cofres públicos. O que a gente tem de informação concreta é essa de bastidor, que realmente vai haver essa reoneração, mas o ministro da Fazenda também já deixou claro, Fernando Haddad, disse que esse assunto deve ser liquidado ainda hoje, deve ser resolvido ainda hoje, e a expectativa é que no final do dia Haddad tenha uma nova reunião com Lula para bater definitivamente o martelo e acertar como vai ser feita essa reoneração dos combustíveis, como vai ser ali a taxação. E no final do dia também, depois dessa reunião de Haddad com Lula, Haddad deve fazer uma entrevista coletiva, aí sim, para anunciar como vai ser esse grande pacote. Por isso, Paulo, a gente segue por aqui acompanhando esse assunto que tem uma grande repercussão para a gente, cidadão comum, porque o aumento no preço do combustível pode gerar, e é um problema que é trazido, inclusive, pela equipe econômica, pela equipe política, pela ala política do governo do presidente Lula, que isso pode trazer impactos até na inflação e isso também poderia prejudicar a popularidade do presidente. A gente vai seguir por aqui acompanhando e a expectativa é que hoje a gente tenha uma definição sobre isso. Volto com você, Paulo. Muito bem, Yasmin. Então, temos aí informações de bastidores que a Yasmin Costa, direto de Brasília, trouxe pra gente aqui no 3 em 1, pra gente poder discutir com o nosso time. Deixa eu dar meu boa tarde aqui a Nelson Kobayashi, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, vamos nessa, ótima semana para todos nós. Eu quero entender um pouco, Nelson, vou começar por você hoje. O PT está querendo essa desoneração a todo custo, né? Inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é uma das maiores defensoras disso. Você não acha que essa própria vontade do PT prejudica o governo Lula, pensando num médio e longo prazo? Claro, isso mostra uma cisão dentro do próprio partido, né? Primeiro, muito boa tarde, Paulo Matias, Jorge Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Isso mostra uma divisão dentro do próprio partido, uma divisão não muito inteligente. Aliás, essa manifestação da Gleisi como liderança da chamada ala política do PT é uma visão, uma pretensão de fazer bonito, porque entrega para a sociedade um combustível mais barato, isso pega bem politicamente. Mas é uma manifestação totalmente intempestiva, atrasada, veio fora de hora. Depois do arrombo no teto de 160 bilhões, fazendo com que o Estado gastasse muito mais e inchasse e fosse muito maior, e agora a gente tem mais ministérios, agora a gente empresta mais dinheiro, e agora a gente gasta mais, agora é mais gastos, despesas. É claro que o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar. E isso já estava na conta, lá na caderneta do Fernando Haddad, quando ele arromba o teto em 160 bilhões. Vai chegar um momento que agora a gente vai voltar a cobrar os impostos que não cobrávamos mais, vamos instituir novos impostos, porque afinal a gente vai precisar aumentar a nossa arrecadação. Isso tudo já estava na conta, já estava previsto por quem fez ali uma conta de padaria. Já é muito claro, não precisa ser muito esperto para isso, não precisa ser economista, não precisa nada. Vai gastar mais, precisa arrecadar mais. E aí agora a Gleisi Hoffmann, a ala política, vem falar que não vamos voltar com a reoneração, não vamos cobrar mais impostos. Por que não falou lá atrás? Por que quando estava na campanha para aprovação da PEC do estouro no teto, ela não veio e falou, não vamos estourar em 160 bilhões, porque a gente pode ter uma medida para beneficiar aqui o preço dos combustíveis, porque isso pode impactar positivamente na manutenção, na estabilidade da inflação, porque isso pode impactar positivamente para a segurança que os investidores têm a respeito das despesas que terão com transportes, por exemplo. Mas vem agora, na semana, na véspera, intempestiva. Não sei se isso é proposital, se não é, se isso é para criar, né, uma animosidade, uma dúvida e essa repercussão que nós aqui temos dado para, no último momento, o presidente Lula vir como um herói salvador e dar para a população a prorrogação da desoneração, né? Você cria um problema, deixa o problema crescer, fala muito sobre o problema e depois dá uma solução para ele, para parecer um herói. Não sei, a gente vai ter que acompanhar qual vai ser a decisão agora nas próximas horas. Mas que isso mostra uma falta de conexão entre as pastas ou as chamadas alas dentro do partido, isso para mim fica muito nítido. Ô Piperno, você sabe que eu tenho uma dúvida, não sei se você consegue me responder. O que é mais fácil para um presidente da República, seja lá quem for, negociar com o Centrão ou estabelecer uma política de gasolina viável no Brasil? Boa tarde, Paulo Matias, um abraço à nossa audiência. Eu acho que, ultimamente, negociar com o Centrão está cada vez mais caro, Paulo, e inclusive eles estão pedindo cada vez mais. Veja, sempre são clássicos os embates entre alas políticas de governos e alas econômicas.
Sempre foi assim. No governo passado, inclusive, a ala política era o próprio presidente, que demitiu 3 presidentes da Petrobras, ou pelo menos forçou a saída, adotou uma política de preços que a gente está pagando a conta agora. Foi algo eleitoreiro, criminoso, porque todo mundo sabia que o fim dessas alíquotas, durando até o final do ano, até dia 31 de dezembro, atendia a um objetivo claramente eleitoral. Então, puxa vida, precisamos ganhar a eleição. Então, vamos fazer o quê? Vamos arrebentar tudo. E já vem lá de trás. Inclusive, quando fizeram aquela PEC lá para estourar o teto de gastos, não pagando os precatórios, né? Aumentando uma série de gastos, dando dinheiro lá para os taxistas, dando dinheiro para os caminhoneiros, dando auxílios aí para um monte de gente e culminando, então, com essa história da gasolina, que a gente alertava ano passado. Olha, estão fazendo caridade com o chapéu alheio. Primeiro, estão tirando receita de ICMS dos estados. Segundo, aliviando uma série de impostos que daqui a pouco vão voltar, porque, afinal de contas, a medida era datada, só até o dia 31 de dezembro. Ou seja, não foi uma decisão para corrigir o problema para sempre. Não, foi na conta certa para tentar ganhar a eleição. E agora, no governo Lula, há sim, de fato, esse embate que está aí para todo mundo ver. E, felizmente, né, dessa vez, o Ministério da Fazenda parece que leva melhor nessa queda de braço. Até porque ele vai conseguir, muito provavelmente, atenuar um pouquinho esse novo reajuste que vem aí por conta do retorno das alíquotas. É que na questão do preço internacional, da paridade de preços internacionais, dessa vez, há uma folga calculada em 8%. Ou seja, o Brasil, dessa vez, está cobrando um pouquinho a mais, cerca de 8% a mais. Às vezes isso oscila para menos, às vezes para mais. Agora, ao que tudo indica, por conta da redução das alíquotas do petróleo Brent e também da estabilização do dólar, há uma folga de aproximadamente 8%. Então, as alíquotas voltam, mas o impacto é ligeiramente atenuado por isso. Ô Serrão, essa é uma boa situação da gente fazer uma análise da força que hoje a Haddad tem no governo, né? Um bom teste. Saudações, meus amigos, meus amados haters. O Haddad tem força no governo, sim. Hoje soltaram aí um boato idiota, totalmente estúpido, de que estariam tentando fritar o coitadinho do Fernando Haddad. Tem nada de fritura. Haddad é um dos mais prestigiados ministros do presidente Lula. O mercado não quer fazer nada com ele. O Haddad é um cara de conversa, é o cara que não faz mal a ninguém. Então, essa história do fritura do Haddad é fake news absoluta. Quem falou isso está de brincanagem, não sabe nada da história. O que o governo está querendo nessa história dos combustíveis, claramente, é uma operação de ganha-ganha. O presidente Lula não quer ficar mal na fita, esse é o objetivo dele. Então, ele sabe que a equipe econômica vai reonerar, não tem outro jeito, vai reonerar os impostos, mas, aí tem o mais, a Petrobras hoje seguramente tem margem para dar uma aliviada na questão da gasolina e do álcool, e aí ela pode, o impacto final para o consumidor desse aumento do imposto pode não refletir tão grandiosamente na bomba, que é o desejo do presidente Lula. Então, essa conta de chegada é o que eles estão tentando negociar hoje, matematicamente, para poder chegar a um denominador comum que não cause tanto desgaste político para o presidente Lula, dizendo que ele, além de não ter dado a picanha, que está aí, é uma lenda que se repete a toda hora, também aumentou a gasolina. Não. Talvez a gasolina não aumente tanto quanto parece que vai aumentar. Agora, vai depender da colaboração da Petrobras, vai depender de ajustes técnicos e da decisão correta. O grande problema no Brasil, voltamos àquela discussão de sempre. O combustível aqui é tratado como decisão de governo e não como decisão de Estado. Nós tínhamos que ter uma política muito melhor, bem formulada, que
tinha que ter vindo lá de trás, mas aí a corrupção do Petrolão não deixou que o país tivesse refinarias premium, refinarias de melhor qualidade para processar o petróleo que o nosso pré-sal produz e não para a gente exportar tanto. Então, a Petrobras hoje é uma empresa altamente lucrativa com que ela exporta, mas essa função poderia estar cumprida para cá, para o mercado interno. Só que não tem como, a gente não tem refinaria para isso. Então, as contas nunca fecham porque a gente não toma a decisão de Estado correta. Então, a decisão de governo possível foi desonerar os impostos. Sempre que você tira imposto, você está dando benefício para a sociedade. Mas aí vai enfiar isso na cabeça do pessoal do PT, que gosta de mais Estado, mais arrecadação, que com mais arrecadação eles podem fazer mais coisas, inclusive dar mais benefícios para a companheirada e para a máquina estatal. Então, a lógica é essa. Lula tenta o ganha-ganha. Vamos ver no fim da história quem é que ganha.